Seja bem-vindo a mais um episódio do Orgânicos CopaCast, o podcast da Corretores Orgânicos Imobiliária, uma imobiliária especializada na compra e venda de imóveis aqui em Copacabana. Orgânicos CopaCast, vem conectar. Copacabana é o lugar de amor. Orgânicos CopaCast. Hoje, nós estamos recebendo um convidado especial, um integrante da nossa equipe, que é o Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, Eric. Ah, legal. Gabriel, vamos contar aqui para nossa audiência, quem é o Gabriel fora da corretagem e como foi sua trajetória até se tornar um corretor de imóveis? Quais foram as atividades que você desenvolveu e o que isso agregou até você chegar no ponto que você chegou hoje? Cara, vamos lá por parte, né? Cara, quem é o Gabriel fora da corretagem? Boa pergunta. Eu poderia ficar aqui filosofando e até encher a boca para falar de algumas coisas, mas assim, sendo direto, eu acho que não tenho muito o que falar, né? Assim, o Gabriel em si é um cara simples, bem família, às vezes muito reservado até, mas isso acaba sendo um ponto forte no que eu trouxe e trago nas atividades que eu venho exercendo, né? Assim, é até clichê, mas sou ali da Zona Norte, do Rio de Janeiro, família bem tradicional, pai atuante, mãe dona de casa, né, do lar, e assim, um irmão, uma família bem tradicional, e assim, agora entrando na tua segunda pergunta, né, as atividades que eu exerci, eu acho que vale também contar por que eu entrei em certas atividades, né? Desde cedo, eu acho isso legal, eu me orgulho dessa questão. Eu tive uma visão de longo prazo, né? Então, todas as atividades que eu entrei, eu pensava nesse longo prazo que eu já tinha construído, principalmente financeiro, né? E de também auxiliar a minha família com esse retorno financeiro que eu tive. Em resumo, aposentar os pais, né? Até por conta do cenário que a gente veio, né? Então, eu comecei atuando bem cedo, aos 17 anos, como técnico de eletrônica. Para quem conhece, eu formei ali no Cefet, no Maracanã. Passei uns 2 anos fazendo curso especializado na área, nível técnico. E comecei com reparo de celulares. Foi meu primeiro emprego ali por volta de 17, 18 anos. E aí eu já ia ali desde o final do ensino médio construindo essa visão de longo prazo que eu carrego até hoje. Todas as profissões que eu entrei são voltadas para essa visão de futuro. E ali eu já vi que no início da atuação, via regime CLT, ia ser muito difícil eu poder, principalmente, atingir o estilo de vida e também o financeiro que eu desejo para essa meta, né? Então ali já construí, poxa, não vai ter como eu conseguir chegar nesse patamar. E aí veio, como mudou a vida de muitas pessoas, aquele período ali de pandemia, mudou total a rotina de todo mundo. E aí eu fui forçado a trabalhar nesses locais ainda como técnico de eletrônica. Não vi sentido em colocar em risco a vida da família em prol de um retorno muito baixo. E assim, eu larguei mesmo a atuação de técnico de eletrônica e já tinha meio que calçado, né, montado ali um caixa para pular para o próximo emprego que eu atuei, ali o comecinho, na verdade, que aí já era na área de marketing e vendas. Conta pra gente, como é que foi já essa transição de técnico em eletrônica para atuar no marketing? Um ambiente totalmente diferente. E assim, curti bastante, até porque tem muita coisa que eu consigo agregar. Eu tenho um perfil mais introvertido, reservado, então eu consigo perceber padrão, meio que quebrar um negócio complexo em partes menores e que me ajudou bastante no primeiro curso que eu comprei e comecei a aplicar ali com o pessoal local da minha região, que para quem conhece do mercado digital se chama gestão de tráfego pago, que é basicamente, resumindo aqui, você criar anúncios para a plataforma de Facebook, Instagram, hoje se chama Meta, né? Meta, E também o exatamente. Google Ads, YouTube, Google mesmo, que é a ferramenta, todo mundo conhece o pai Google, né? E aí eu comecei atuando nisso, esse perfil me ajudou bastante, tive sim um retorno, mas assim, muito difícil ali na minha micro-região que eu moro, poder implementar isso
em escala e poder ter altos ganhos também. Mas o que aconteceu legal é que dentro desse ambiente do curso que eu comprei, lá tinha um empresário que ele procurava, ele tem um projeto de jovens também, de levar jovens para um patamar financeiro e poder galgar e construir a vida que eles definiram, e total comigo, né? Então eu acabei entrando nesse evento desse empresário, se chama Henrique Matos. Sou muito grato a ele, né? Inclusive, esse período que eu tive com ele, eu aprendi bastante, me abriu a caixa. E se eu não me engano, eu até vi pela sua mochila no programa Jovem Rico, até é isso? hoje eu uso ali, eu Jovem visto Rico? uniforme. Sou muito grato mesmo a esse período. Mas é esse nome mesmo, Jovem Rico? Jovem Rico, Isso mesmo, né? Ali ele pegava vários jovens e Uhum. também no meio do marketing e vendas, ele formava cada um para executar uma função dentro de um time de marketing. Era focado para lançamentos digitais, que é muito conhecido aí com o Érico Rocha, que Exatamente. ele difundiu esse É o mercado. sinônimo, né, do lançamento. Trouxe Érico dos Rocha. Estados Unidos e adaptou a ideia aqui do Brasil, né, os Uhum. trejeitos aqui, a forma que o pessoal se comporta, né, dentro da compra, né, digital. E a gente foi formado a isso, né? Cada um tinha uma função. Social media, gestor de tráfego pago. E ali eu entrei numa outra função que eu me identifiquei bastante, que foi gerir e construir funis de vendas. Que é exatamente você enxergar o caminho completo do funil de vendas, desde o contato com o primeiro interessado, né? Que a gente chama de lead, é um termo técnico dessa área, até o momento que ele, de fato, ele se torna um cliente. E para isso você tem que enxergar exatamente cada etapa em pedacinhos. Então, por isso que eu contei, né, que essa parte natural minha facilitou bastante a executar isso. É o que o pessoal fala de topo e fundo de funil, né? Exato. Então, Já percebeu que eu não manjo muito, mas assim, por sabe os ouvir, né? fundamentos. A gente acaba se familiarizando. E você acabou de falar aqui que dentro desse programa específico lá do Henrique Henrique Matos. você foi... A gente aprende que a vida é treinável, né? Então você foi treinado a ter uma visão macro do processo, é isso? Né? Exato. Você pegar, ver o todo, né? Do funil, desde lá do topo até chegar ao fundo e o cliente, ele de fato comprar alguma coisa. Seria isso? Adquirir? Sim, também. Mas para você entender o caminho, você acaba tendo que entender o caminho de venda, né? Você acaba tendo que entender de processo, de estratégia de venda, gatilhos mentais e também visão de negócio, né? Por isso que eu sou muito grato mesmo, porque além da visão de funil, de venda mesmo, eu tive contato com visão de negócio, ambientes que eu nem imaginava estar e poder acompanhar, absorver aquilo de perto. E né? de fato, assim, o meio ele influencia bastante. Você está nesse ecossistema, né, de pessoas que pensam grande, enxergam lá na frente. Isso é muito bom porque acaba moldando um pouco a sua ou a nossa forma de pensar e agir para o nosso tipo de negócio ou para a nossa visão de futuro, né? Eu acredito que isso tenha contribuído bastante. Mas, assim, pode continuar contextualizando aí a tua caminhada até chegar na corretagem. Sim. Fica à vontade. Enfim, aí durante esse tempo que eu atuei junto a esse projeto, né? Eu acho que foi por volta de uns 2 anos. Que anos, mais ou menos? 2021 para frente, 2023, que foi Entendi. mais ou menos ali na virada que eu vou contar para... Tá quase chegando quando eu te conheci, hein? Spoiler. E aí eu atuei, vários projetos digitais, youtubers famosos que eu acompanhava, pude acompanhar e ter contato com eles, participar de lançamentos digitais, né? Fizemos um evento gigante ali no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pô, bacana. São momentos de pressão que eu fui colocado ali, que eu até imaginava, esse cara não tá colocando um estagiário, porque eu tinha pouco tempo com eles, né? Para tocar um negócio de milhões e joga tudo na nossa conta e resolve, né? Resolve aí. Mas, enfim, foram situações que me moldaram bastante. Mas se agora se coloca no lugar dele, desse empresário que injetou, né? Ele investiu milhões e te colocou num cargo, numa função ali para gerir, né, ou contribuir na gestão daquele mega evento, né? Você acha que ele faria isso, ou você, no lugar dele, faria isso se você não percebesse
ali no seu colaborador a capacidade para te entregar. A confiança, sim. Então, Com então certeza. assim, é bacana você dar esse relato e também parar para pensar, pô, apesar de eu me ver naquele momento como um estagiário, ele já me via adiante. Né? Ele depositou em você uma confiança tamanha porque ele sabia que você podia entregar um resultado que ele esperava. Exato. Talvez tenha até surpreendido ele. Bacana essa tua experiência, Gabriel. E nesse finalzinho aí dessa etapa, o que fez você migrar, fazer a transição de carreira para se tornar corretor? Porque eu acho que 2023 é quando você se torna corretor, né? Sim, eu já tinha, acho que no final do ano anterior, né, já adquirido o TTI, que é o curso básico, Sim. né, para poder atuar, e migrado. Enfim, eu já tinha uns 2 anos nessa área. Também é uma coisa minha, eu sou meio que tem que colocar algum desafio para eu poder continuar Uhum. evoluindo dentro de um nicho no mercado. Eu procuro isso também. Eu sempre tento cultivar habilidades, também me desenvolver junto Uhum. a patamar financeiro que eu possa adquirir dentro daquela profissão. E assim, eu já não estava tão. Já estava meio que enjoado mesmo da área e também queria dar um salto financeiro. Então, eu sou muito de ler livros, né? E na época eu estava lendo relendo, na verdade. Já, acho que li umas 3 vezes esse livro. Que é o livro até bem conhecido, se chama Pai Rico, Pai Pobre, É um best-seller, né? do Robert Kiyosaki. Kiyosaki. Ele fala sobre ativos, passivos, Que como tu legal. gerir tuas finanças, fluxo de caixa. E ele conta em alguns momentos do livro que para ele o que deu certo e fez ele construir patrimônio, dar um salto financeiro, Alavancar, né? foi o mercado imobiliário. Imagino que ele não foi corretor, né? Não foi corretor, mas sim investidor do mercado. Sim. Ele tem uma estratégia de. Enfim, não vale entrar em detalhes, mas ali já me trouxe aquele insight, né? Aquele estalo. Poxa, mercado imobiliário, como é que é isso? Aí eu comecei a pesquisar, vi que alinha com o que eu estou buscando. Sim, financeiro, me proporciona bons ganhos, ganhos justos, né? Pelo menos o que a gente entrega, né? Uhum. Na Orgânicos. E também, poxa, a utilidade de mercado que eu vi construir melhor depois aqui dentro com vocês, né? Não Vamos enxergava chegar lá, vamos chegar lá, vamos calma que a gente vai mas aí chegar eu vi, lá. poxa, por que não? Tava num momento ali que eu poderia tranquilo fazer a transição, tinha um caixa Aham. para fazer um teste, né? Porque a gente não tem ganhos fixos, Sim, por exatamente. performance e resultado, que a gente recebe os honorários, né? E aí entrei, comprei o curso, fiz a maior parte do curso e fui logo fazer um estágio e ganhar a prática de mercado, entrar no jogo, né? E esse entrar no jogo foi a tua tomada de decisão de um bairro ou de uma localização na cidade para atuar. Você já comentou aqui com a gente que você mora na Zona Norte. Por que você optou, então, em vir trabalhar, atuar no mercado imobiliário da Zona Sul do Rio? Então, pesquisando ali sobre o mercado imobiliário, né, eu vi que eu fiz os meus cálculos, né, que ali para minha microrregião, onde eu moro, o ticket dos imóveis, eu teria que vender uma quantidade absurda de imóveis para poder chegar na meta no patamar que eu quero, né? Entendi. Financeiro mensal, que eu comecei mensal e agora anual. Então, eu comecei a olhar bairros, né, que eu Uhum. pudesse entregar um bom trabalho e ter ganhos maiores, né? Então eu vim para a Zona Sul. Olhei para a priori ali para Ipanema, Leblon, né? Que foi Uhum. até onde eu acabei iniciando, né? Em alguma imobiliária. E nessa tua transição você tinha um caixa que você comentou aqui com a gente, né? Você fez um caixa para fazer e decidiu fazer esse teste na corretagem. Você teve medo de repente queimar ali a tua reserva e de repente você não ter resultado? Como é que foi isso? Cara, para ser sincero, tem esse medo, mas eu fui tranquilo, né? Foi tudo planejado esse movimento, né? Tenho medo, não digo que não tenha, mas foi tudo leve, né? Fui consciente. Eu Entendi. posso tantos meses testar, mas vou testar com intensidade, né?
E foi o que aconteceu, deu certo, né? Foi Por um isso que eu teste tô com aqui. compromisso, de fato, né? Porque Exato. às vezes as pessoas decidem testar algo, mas tipo assim, vou De corpo testar. mole, né? Se der certo, deu. Se não der certo também, deixa pra lá. Não, mas você fez um teste com compromisso e Total. começou a ter resultado. Bacana isso, Gabriel. E em que dado momento, você já atuando na corretagem, você já comentou aqui com a gente que você tinha adquirido cursos, né? Eu entendi que você já desde de cedo, né? Eu vou falar desde cedo porque a gente é de geração diferente, né? Assim, você já foi apresentado para o mundo digital e ali você teve a oportunidade de fazer alguns cursos e ampliar ali a tua base de conhecimento para conhecimentos distintos, diversos, né? Nisso você chegou até a corretagem, você fez o curso de TTI e você chegou até nós através de um curso chamado Imobiliária Escola, que é o curso do meu sócio, né? De um dos donos lá da Corretores Orgânicos, do José Florencio. Como é que você chegou e por que você chegou até ele? E como é que foi essa não sei se é fase de namoro, né? Esse flerte, né? Atuando no Leblon, você vir trabalhar com a gente na Corretores Orgânicos Imobiliária, que fica aqui em Copacabana. Sim. Aí eu vou ter que continuar a história, né? Aí nesse momento eu já estava em uma imobiliária lá do Leblon, como você Aham. já citou, né? Esse período de teste eu já estava implementando com intensidade e acabou que saiu a primeira venda. Foi meio que na sorte, né? Acabei identificando assim, mas tudo muito intuitivo, o contato ali, a conversa com o Sim. proprietário, né? Mas eu fiz a minha primeira venda e com isso eu pensei, vou reinvestir, é, desenvolvendo na parte técnica, né, Uhum. profissional, até para eu ter melhor retorno, melhor entrega para os meus proprietários, né? E Sim. aí foi onde eu pesquisei no YouTube e acabei esbarrando com um vídeo do José. Eu acho que foi sobre captação de imóveis. Eu acho que foi na época. Que a gente sabe É, que é o segredo da e aí corretagem, eu né? vi um cara da Zona Sul, do Rio de Janeiro. Me pareceu, a gente hoje, com tanto conteúdo digital, a gente acaba analisando a fonte também de quem está transmitindo aquela informação. Senti que era um cara confiável, aqui da região. Ele parece que tem estratégia. E é o que eu estava buscando na época, estratégia para poder trabalhar melhor e ter melhor resultado com os meus proprietários. Por que não? Estava ali com um dinheiro da venda e investi no curso do José. O José ele sempre faz um primeiro contato, né, com os alunos. A gente trocou algumas mensagens, né? Legal. E o José me convidou para ir na Orgânicos. Então a gente foi conversando melhor. Confirmei que é uma pessoa de boa fé, uma pessoa que tem sim uma estratégia de trabalho dedicada e uma metodologia mesmo, como tem na Orgânicos, e ele fez o convite em dado momento. Eu até fiz uma oficina de documentação Eu lembro que acho que também. não sei se meu primeiro contato contigo foi na oficina, não sei se quando você foi a primeira vez à imobiliária eu estava presente, não lembro, mas acho que a lembrança que eu tenho acho que foi da oficina. Você Sim. participou de um dia inteiro, né? A gente falando Porque sobre nesse ponto eu não sabia nada de documentação. documentação. Eu acho que um pecado das imobiliárias convencionais de não formar o corretor para entender e munir dessa informação técnica para poder atender melhor os proprietários. E bacana você tocar nesse assunto, Gabriel, porque você teve uma experiência anterior a Orgânicos numa outra imobiliária. Depois você adquiriu o curso do José, esteve com a gente numa oficina prática de documentação imobiliária, que é o nosso forte lá na Corretores Orgânicos. A gente faz uma pré-análise documental de todos os imóveis que estão dispostos à venda. E agora você atua através da metodologia orgânica desenvolvida pelo Florencio, né? Sim. Que é o nosso forte lá na Corretores Orgânicos. Como é que é para você, assim, em dado momento eu lembro que você falou, poxa, minha primeira venda saiu meio que intuitivo, na sorte ali. Qual é a diferença de atuar no mercado imobiliário para vender na sorte, na intuição e vender através de uma metodologia aplicada ali na prática? Qual é a sensação? Qual é a diferença hoje, depois de algum tempo? Acho que você já tem conteúdo, você já tem vivência suficiente para fazer esse tipo de comparação. É complicado, né? Porque, assim,
Como eu trabalhava antes vendendo na sorte, eu imagino que muitos corretores, por falta de orientação, ainda façam isso dentro das imobiliárias convencionais. Você não tem domínio de nada, né? Você não começa com passos bem dados desde o início para fazer um bom trabalho completo junto ao proprietário, né? Tanto na parte de divulgação, como preparar o imóvel mesmo para entrar no mercado, digo em parte documental e precificação, né? Sim. Enfim, tem que contar muito. Tem mais parcela de sorte do que domínio ali do processo mesmo. Dentro da metodologia, o que eu achei legal é que, por a gente trabalhar bem especializado em região, a gente já tem uma noção e consegue, desde o início, passar aos nossos proprietários uma noção de preço justo, sempre lutando, lógico, pelo melhor valor, né? Entendi. E fora isso, a gente tem toda uma estratégia de divulgação também dedicada, né? Então, por isso, aumenta e muito a chance de achar aquele perfil de comprador e encaixar no imóvel dele. São dois universos totalmente diferentes, né? Você tem domínio total de cada ponto. Entendi. Assim, lá na Orgânicos, a gente tem uma metodologia muito voltada ao atendimento iniciar com o proprietário. Total. Mas o comprador também ele é nosso cliente, né? Acaba sendo bem atendido. Então, o que a metodologia, o que o conhecimento, o domínio de todas as etapas do processo contribui para que hoje, quando você vai fazer um atendimento a um cliente comprador, você consiga converter. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, ontem você atendeu uma cliente, né? Eu estou pensando agora no cliente. Estou trazendo aqui uma demanda bem latente. Ontem você, lá no nosso grupo da imobiliária, mandou uma mensagem dizendo que tinha uma visita, um imóvel, e que seria uma visita muito interessante por conta ali do todo o histórico do trabalho na venda, né, com a vendedora, e também por você ter qualificado a cliente compradora. E essa cliente de ontem te gerou uma visita que hoje, inclusive, ela foi à imobiliária, né, conversar. Eu não estava presente, mas o José estava lá, conversar contigo e com o Florencio, com uma possibilidade já, ou não, né, já agendada uma revisita, né, para o final do dia e com chance real de fechar o negócio. Como é que você consegue trazer para esse negócio que você está vivendo hoje a questão da metodologia de trabalho? Então, tem uma fala dela específica que ela verbalizou que está cansada, que viu muito imóvel ruim no mercado, né? E aí, quando eu digo imóvel ruim, muito provavelmente são esses imóveis que não tiveram esse todo o acompanhamento bem feito desde o início. E aí ela falou que comentou, né? Poxa, vi poucos imóveis contigo, você realmente tem bons imóveis e realmente tem uma forma diferenciada de trabalhar. Durante a nossa conversa também eu pude tocar nessa parte mais técnica que a gente dá assessoria também total na compra, mais específico na parte de custos, de explicar sobre a parte documental. Apesar dela conhecer muito, ela viu da nossa parte que também a gente tem o domínio disso. Bacana. E ela comentou, ainda bem que encontrei vocês, né? E muito provavelmente, como você falou, vai escolher por um dos imóveis aí que a gente ficou... ela e o marido, né, ficaram balançados aí por 2 imóveis e muito provavelmente vão decidir por um. Eu sou até suspeito de falar, porque eu estou no dia a dia e, de certa forma, a gente acompanha ali os corretores que iniciam com a gente. Apesar o teu mentor ali é o José, mas a gente está inserido no mesmo ambiente e a gente vai acompanhando. Eu lembro como o Gabriel chegou e como o Gabriel está hoje. Óbvio, todos nós temos muito a evoluir, né? Nos processos, no conhecimento, nas experiências. Você já viu que uma compra e venda é totalmente diferente da outra, porque envolve pessoas diferentes. Mas assim, Gabriel, qual foi a experiência até hoje que mais te marcou na compra e venda de imóveis, na corretagem? Cara, foi pouco tempo, mas tiveram umas boas histórias aí, né? Já teve proprietário que precisava passar o imóvel por questões de saúde para os filhos, né? O mais rápido possível. Conseguimos. Já teve proprietário que precisava vender o imóvel por conta de dívidas, né? Então ele conseguiu vender e quitar, vendeu no bom preço. Mas assim, pensando em utilidade mesmo, eu vejo até como a última convidada que veio aqui, a Martinha, né? Consegui, desde o início, e aí
por parte dela também o reconhecimento Uhum. do nosso lado profissional. Ela reconheceu e me deu abertura para fazer todo esse trabalho. Desde o início, estava desde outubro de 2024, uns bons meses sem conseguir ter visita, sem E não retorno. com a gente. Quantas imobiliárias estavam anunciando o Cara, eu apartamento acho que dela, tinha lembra? mais de 15, quase 20 imobiliárias. Aproveita e conta então pra gente como é que foi você chegar até a Marta. Martinha, se você estiver assistindo aí, ó, um abraço lá, um abraço pra vocês, toda a sua família lá no Piauí, hein? Qualquer dia a gente vai aparecer por aí, hein? Não deu para vir no seu episódio, mas eu vi. É verdade. Então, ela deixou a gente lutar contra esse senso comum que tem no mercado que quantidade é melhor do que qualidade, né? Vou colocar meu imóvel em várias imobiliárias, eu vou ter um resultado mais rápido ou melhor. E ela De- me permitiu fazer isso desde o início. Eu de- agradeço muito a Martinha por... Deixa eu até te interromper aqui na tua fala. É bacana você comentar isso, porque a percepção que as pessoas têm é que quanto mais imobiliárias tiver, né, anunciando o imóvel dela, melhor. Só que cada um anuncia com preço, cada um coloca uma característica. Tem gente que coloca informação que não é verdadeira para tentar atrair o cliente e acaba poluindo, né? A gente usa muito esse termo, não sei se eu posso usar aqui no YouTube, acaba prostituindo, né? Porque o cliente que está querendo comprar, ele vê o anúncio daquele imóvel em várias imobiliárias, cada uma com um preço, cada um com um contexto diferente, cada um de uma forma diferente, e ele não começa a fazer o leilão, né? E o imóvel que ele tem até um corretor que fez parte lá da equipe, um imóvel que era para ser tratado como um diamante, ele acaba sendo pelo comprador como uma bijuteria de esquina. Todo mundo consegue, né? Todo mundo está oferecendo. E como é que foi esse processo de convencimento, de apresentação da metodologia e convencimento da Marta para ela entender que, apesar de estar em 15 imobiliárias, vamos falar aí uma média aí sei lá, 20 corretores por imobiliária, sei lá, cerca de 300 corretores pseudo, né, atuando na venda do imóvel dela, quando de fato não tinha nenhum resultado prático, e você chega, foi indicado, se apresenta a metodologia e consegue converter, né, todo esse trabalho em mais de 10 imobiliárias, em 15, numa opção que a gente chama de exclusiva e em pouco tempo, um pouco mais de um mês, conseguir efetivamente vender e num preço muito Vendeu bom. muito bem. Foi uma boa venda e uma boa compra. Bom, primeiro, eu fui desfazendo todos os principais erros ali que a gente identificou, né? Primeiro, se eu não me engano, o imóvel dela foi avaliado por uma pessoa que nem é aqui do bairro, né? Então já pecou nesse ponto, que é a precificação. Por a gente trabalhar bem localizado, a gente acompanha Uhum. os preços praticados Sim. reais de mercado, né? Então, como eu falei, eu contei muito com a Martinha. Ela ter visto que do nosso lado a gente estava lutando melhor por ela, né, pela venda dela, e ela me permitiu conversar sobre a precificação, que é o primeiro ponto que eu toquei com ela. Trouxe vários imóveis que a gente vendeu aqui na região, parecidos em conjunto com o dela, e trouxe ali uma noção, uma perspectiva de preço de venda. Fora isso, ela entendeu que por conta desse cenário que você passou, não havia dedicação dos corretores, né? Porque, enfim, esse mesmo imóvel estava em várias imobiliárias, porque o corretor iria apostar justamente no dela. E aí, por isso, ela não estava tendo visita, retorno nenhum. Consegui mostrar para ela que o que geralmente, e por conta do meu período em imobiliária convencional, o que se faz é muitas vezes tirar fotos do imóvel, e como eles têm milhares de imóveis, né, muitas vezes, e muito provável que estava acontecendo por ela, né, pelo resultado, estava levando para vários outros. Entendi. Ou seja, falta de dedicação mais uma vez. E consegui mostrar para ela que basta um corretor dedicado, com um trabalho bem feito de divulgação, que consegue levar os compradores, filtrando sempre esses compradores, né? Porque cada um tem seu momento, tem muita Uhum. gente que está iniciando agora a jornada de compra, Exato. mas levando os melhores em ponto de decisão sempre ao dela. Então a Martinha me permitiu fazer um trabalho exclusivo e pouco tempo depois, pouco mais de um mês, né? Foi um pouco mais A de um gente mês. encontrou um casal simpático que hoje já está no apartamento e ela
eu ficava olhando ela vendo o vídeo da netinha de longe e conseguiu voltar lá pro estado dela, tá perto da família, feliz, né, com todos lá. Uma Foi da, bem legal essa história. uma das coisas que a gente preza lá na Corretores Orgânicos é que quem for fazer parte da nossa equipe, além de pensar, né, no comercial, tem que entender que existe uma história, existe uma pessoa, existem pessoas do outro lado. Então, assim, se não for para fazer o bem e ganhar, ter receita, não adianta, não dá para ficar lá com a gente, tá? Gabriel, parabéns, assim, essa venda lá de fato foi um marco, gerou aí, inclusive um episódio com a Martinha, vários encontros, comemoramos depois o aniversário dela, foi É. bem legal antes dela, Gerou uma aí. amiga mesmo. Gerou uma amiga, é verdade, a gente acaba mantendo o contato. Semana passada mesmo eu troquei mensagem com ela. Gabriel, se você pudesse dar um conselho para um jovem, assim como você tomou a decisão de ser corretor, testar a corretagem, jovem ainda, Gabriel é novo, está na faixa aí de 20 e poucos anos, é quase geração milênio, né? Gabriel é de 99, né, Gabriel? 99. Então, Gabriel é de 99. Qual conselho você daria, se pudesse dar aqui, para um jovem que pensa em fazer transição de carreira e atuar na corretagem? Cara, primeiro eu tenho que alinhar a expectativa, né? É ele vir com a expectativa alinhada que ele não vai ter ganhos fixos como ele pode já ter hoje em outra modalidade, né? CLT, se ele tá vindo dessa. E que esse mercado da corretagem é focado em resultados, né? Mas assim, o principal conselho que eu daria para quem tá fazendo a transição e tá iniciando agora é principalmente escolher um local, né, de trabalho, uma imobiliária, de preferência, porque entrar como autônomo nesse mercado eu acho que não dá certo. E a capacidade da pessoa se frustrar e largar é muito grande, mas ele escolher um bom local que tem acompanhamento, tem suporte, tem formação para ele começar certo, né? E dali ele explorar e o horizonte é infinito a ele, né? Depois de ter nos fundamentos a base bem feita, né? Vou te fazer uma pergunta, você fica à vontade, tá? Caso você não queira responder, mas assim, bem, sei que você é reservado, mas bem direto, não precisa contar detalhes. Eu, Eric, depois de pouco tempo, sei lá, um ano e pouco, 2 anos, eu comecei a ponderar algumas questões, né? Eu já atuo no mercado há 13 anos, então a partir de 1 ano e meio, 2 anos, eu jamais pensei em trocar a corretagem por uma profissão CLT. Você, Gabriel, hoje, você trocaria a corretagem por uma profissão CLT, você direto, para ganhar R$ 5.000 por mês? Não vejo como. Trocaria para ganhar R$ 8.000 por mês? Não, também não. Não vou nem subir. Por quê? De valores. Porque a maioria do brasileiro médio, ele não tem renda superior a R$ 5.000. E às vezes a pessoa está lá, ela se sujeita a várias questões ali na sua atividade laboral, profissional, só para ter um salário do dia 30 do mês vigente até o 5º dia útil do mês seguinte, né? E a corretagem, ela tem uma possibilidade de ganhos infinitos. Você é um jovem assim, visionário, né? Eu entendo dessa forma. Você desde ali 17, 18 anos, você está sempre projetando adiante. Logo no início, você teve contato com pessoas que já viam sempre à frente, lidavam com projetos ambiciosos, e você veio para a corretagem após o que você diz aqui, a leitura ali daquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, né, que é um best-seller, muita gente conhece. Você não leu, até te sugiro, é uma leitura bem tranquila, tá? Bem rápida, você consegue ler ali e entender de forma bem clara. E você hoje está atuando na corretagem. A corretagem é isso, ela dá possibilidade de ganhos infinitos. De você vir da sua casa, fazer uma visita com um cliente que você qualificou, e esse cliente ir à loja, fazer uma proposta e já ter um sinal ali no dia ou poucos dias depois e ter um ato de venda e você ser bem remunerado para isso.
Então, hoje você não trocaria a corretagem por uma profissão Não, CLT não que te trocaria. desse esse tipo de ganho. Tá. Então, ó, só para você ter noção. Não vou entrar em mais detalhes, porque a questão da tua renda ali é tua, é privada. Mas se você não fosse corretor, o que você estaria fazendo hoje? Que atividade você estaria exercendo? Cara, você me pegou agora, que eu não parei pra pensar nisso, né? Que bom. É, cara, eu acho que talvez eu gosto muito do mercado financeiro também, talvez é uma possibilidade. Enfim, eu não, não parei pra pensar Um na. outro mercado de Sim. ganhos, assim, Aham. ganhos infinitos, né? E eu curto também acompanhar isso, né? Gabriel, um detalhezinho aqui que eu esqueci de abordar. Você, durante esse período. Você está 2 anos com a gente? Eu acho que um pouquinho mais, né? 2 anos. É, em torno de 2 anos. 2 anos e pouquinho? 2 anos e meio no máximo? Tá. Nesse período você morou um tempo aqui em Copacabana, né? Sim. Então, assim, eu também vim da. Não vim da Zona Norte, mas assim, acho que é tudo muito parecido. Eu vim da zona da Leopoldina e vim morar em Copacabana. Tem diferença? Ah, tem, cara. É um bairro totalmente diferente da onde. Primeiro, pela forma, né? Eu sempre morei em casa. Aqui você só lidar, a maioria das vezes são apartamentos, né? Aham. Tem ali o convívio diferente entre as pessoas. O movimento do bairro é, é outra vibe, né? Digamos assim. Totalmente diferente. Pra mim foi um choque no início, quando eu ainda fui pro Leblon, né? Que é um dos bairros mais cobiçados aqui de moradia, né? Tem o metro quadrado mais alto Uhum. hoje junto de Ipanema também, né? É um Bacana choque. isso. E você pensa um dia morar aqui na Zona Sul? Penso, penso, Eu não penso. pensava em morar na Zona Sul, sinceramente. Aham. O José, ele tem até aqui em episódios anteriores, o José que sempre me estimulou. E eu lembro que quando eu vim morar na Zona Sul, criei uma rede de contatos, né? E essa rede hoje, muitas das vendas e assessorias que eu presto são Vem dela. são do meu contato ali pessoal. Você mesmo está no dia a dia, você pode acompanhar. E pensa um dia vir para Penso, cá? penso. Construir essa ideia, sim. Uma possibilidade. Bacana. Espero que você venha o quanto antes, porque certo, eu lembro do período que você morou aqui em Copa, lembro que você conseguiu uma indicação, uma opção no prédio que você morou, e dali surgiu uma outra indicação, né? E aí a gente vai adiante. Gabriel, obrigado aí pela sua presença aqui no Orgânicos Copa Cash. O Gabriel a gente chama lá na imobiliária, que é o nosso Orgânico 02. Eu sou o 01, Gabriel 02. Te brinca, né? Lá, Gabriel é uma pessoa na dele, né? Ele tem esse perfil, mas é um rapaz visionário, né? Um rapaz profissional, e eu percebo ali no seu atendimento, na sua prestação de serviço, quer seja o cliente comprador, quer seja o cliente vendedor, o teu profissionalismo desde o primeiro contato com o cliente. E a gente tem recebido vários feedbacks de clientes, né, por conta ali do teu atendimento. Parabéns, você está no caminho Obrigado. certo. Em pouco tempo, você vai ser melhor do que eu, você não tenha dúvida, tá? E eu não tenho nenhum milindre para falar isso, porque eu acho que está no seu dia a dia contribuir para que você se torne um profissional cada vez melhor e me ultrapasse, isso para mim é uma paga, né? Isso daí é um pagamento pelo investimento que a gente faz. E eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido na corretagem e espero que fique aí conosco o tempo que Deus permitir que você também quiser. É isso. Gabriel, dá as suas considerações aí para a nossa audiência. Não, eu só quero agradecer pelo tempo, né, de vocês terem acompanhado a gente aqui, pela atenção, né, que hoje é muito disputada aí, né, ter separado esse tempo para nos ouvir, né? Acho que é só isso. Obrigado pela. Muito obrigado por você acompanhar mais um episódio do Orgânicos CopaCast. Hoje você pôde acompanhar com a gente aqui um pouco da história do Gabriel. Se você é proprietário ou comprador ou conhece alguém que queira ter um bom atendimento, ó, tá aí. Nos procure, peça para ser atendido pelo Gabriel que você não vai se arrepender. E se por um acaso pensa também na migração, na transição de carreira, se você é jovem, de meia idade, não interessa a idade.
Mas se você pensa em fazer transição de carreira para corretagem, bom você também ter assistido, acompanhado um pouco da história do Gabriel. A corretagem ela te dá ganhos, possibilidade de ganhos infinitos, desde que você se dedique, desde que você estude e desde que você coloque uma metodologia de trabalho ali no seu dia a dia, você consegue bons resultados. Muito obrigado, até o próximo episódio.